Você já passou pela situação de conversar com uma pessoa e perceber que não há aquela conexão mais, como se o discurso dessa pessoa fosse um discurso de 20, 30 anos atrás e você percebe que não está mais conectado, não tem liga. Provavelmente você perde o interesse de conversar com essa pessoa porque percebe que não tem mais assunto para tratar. Agora imagine um profissional altamente preparado, que está pronto para entrar na sua empresa e percebe que a sua empresa está com um discurso de 20 anos atrás. Está com as mesmas práticas que faziam há um tempo atrás, só que essa pessoa tem ambição, ela quer crescer e ela percebe que a tua empresa não está conectada mais com o mercado. Provavelmente, essa pessoa não vai ficar na sua empresa. Mas Cláudio, como que eu faço para perceber que a minha empresa envelheceu? Normalmente a gente não percebe. Por isso que no vídeo de hoje eu quero trazer alguns sinais, quero falar sobre essa nova economia e mostrar para você a importância de você perceber o que está acontecendo para que a sua empresa não envelheça e continue sendo uma empresa altamente atrativa para bons profissionais. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu me chamo Cláudio Schneider e você está no canal da Nova Disciplina. Aqui você tem conteúdo sobre negócios, empreendedorismo, liderança, gestão, tudo que você precisa para aumentar a sua performance e a performance da sua equipe. No vídeo de hoje, nós vamos falar um pouco sobre a nova economia e perceber será que a minha empresa envelheceu? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, mas antes mesmo de eu falar sobre sinais que você deve observar, eu quero falar um pouco sobre a nova economia. A gente considera hoje como nova economia que provavelmente daqui a 5 anos o que é hoje nova economia já não será mais tão novo assim. No entanto, existem alguns elementos que de 15 anos, 10 anos para cá foram sendo inseridos com muita força no mercado e muitas empresas não perceberam essa atualização. Tanto que, antes mesmo de estourar a pandemia, muitas coisas já estavam previstas. Que haveriam pessoas trabalhando em home office, era previsto. Era previsto que os encontros, na maior parte das vezes, seriam online. Era previsto que teríamos muito mais vendas via e-commerce, né, via meios digitais. Era previsto que isso fosse acontecer. No entanto, a pandemia só acelerou o que a gente sabia que ia acontecer. Só que algumas empresas já estavam lá, já estavam no e-commerce, já estavam no digital, já estavam trabalhando com home office, já estavam entendendo essa tecnologia. Essas pessoas surfaram na onda. E as empresas que não perceberam essas mudanças, o que aconteceu? Ficaram para trás. Muitas, inclusive, tiveram grandes crises e algumas até quebraram. E por que isso aconteceu? Por uma questão simples de ficar antenado, de atualização mental do teu negócio. E a nova economia possui alguns elementos. Dentre eles, eu posso trazer 4 elementos fundamentais aqui que definem uma economia muito mais ativa, muito mais próspera, muito mais para frente. O primeiro a gente vai falar sobre escalabilidade, a economia da escala. As empresas hoje, cada dia que passa, têm pensado muito mais em estruturas menores, mais enxutas e formas de escalar o negócio com o mínimo de estrutura possível. Hoje, com o digital, é mais fácil nós podemos alcançar a maior quantidade de pessoas possíveis sem precisar ter muita estrutura física. Eu, por muitos anos, fui consultor, né, mais de 20 anos atuando como consultor. Eu me lembro que Sebrae, para atuar como consultoria, né, precisava de grandes sedes. Nessas sedes, grandes pessoas, né, muitas pessoas, inclusive cargos executivos muito caros, ocupando os lugares lá do Sebrae. Hoje a gente percebe empresas de consultoria dominando o mercado no mundo sem ter um prédio, né, somente com meio digital, com consultores trabalhando de forma autônoma no mundo inteiro. Então nós vamos percebendo que quase todos os produtos e serviços que eram comercializados há 20 anos atrás e 30 anos atrás e precisavam de prédios enormes, largas estruturas, hoje não precisa mais. Isso é o que a gente chama da economia da escala. O outro exemplo aqui são os bancos. Os bancos, né? Bancos, até então, para você
poder ter um banco, precisava, né, colocar uma agência bancária na cidade. Nessa agência tem gerente, tem um caixa, tem toda a equipe que está ali por trás, tem a equipe da limpeza e tudo mais. E hoje, né, muitos bancos digitais, sem precisar de uma agência física. Então, a nova economia trouxe essa facilidade de pensar em negócios com o mínimo de estrutura possível. O outro elemento muito forte da nova economia se chama intraempreendedorismo. O que é o intraempreendedorismo? Nós vamos percebendo que até então nós tínhamos uma economia, a velha economia vinha muito com aquele pensamento da estabilidade, de um funcionário entrar na empresa e ganhar o seu salário para operar, ser um operador, um funcionário que faz funcionar, ou antigamente a mão de obra, apenas uma pessoa que trabalhava para pagar as suas contas trabalhando na operação. Com o tempo, a máquina foi assumindo a operação. Hoje nós temos inteligência artificial, inclusive, que resolve muitas questões práticas e lógicas nos negócios. E as pessoas cabem a ser pessoas muito mais ativas, com um pensamento muito mais proativo para frente. Até então a velha economia tratava como uma empresa onde a pessoa não precisa pensar, tem que baixar a cabeça e fazer. Hoje, pessoas estão ali para dar novas ideias. Inclusive, antigamente, as pessoas chegavam na empresa e falavam, eu quero de sempre. Hoje eles querem comprar de você perguntando o que você tem de novidade, o que você está oferecendo que o teu concorrente não oferece. Então, exige o intraempreendedorismo. Esse é o segundo elemento da nova economia. O elemento do intraempreendedorismo, de pessoas dentro da sua empresa, ajudando a pensar em problemas, resolver problemas, buscar novas soluções, independente do cargo. Hoje nós temos aí aquela galerinha que é estagiário, mas está sentado do lado do CEO da empresa, batendo papo, discutindo novas soluções do mercado. A nova economia trouxe dinamismo, trouxe essa informalidade de as pessoas trabalharem muito mais pelo seu resultado do que para cumprir horas. E ainda partindo nessa mesma vibe, nessa mesma ideia, surge também o que a gente chama, né, o terceiro elemento, que é o elemento da economia criativa. E o que é economia criativa? Até então, empresas abriam as portas para atender uma demanda fixa do mercado, mais ou menos assim. Não tem pizzaria naquele bairro, precisa de uma pizzaria porque não tem. Vamos colocar uma pizzaria. Ou seja, o modelo de negócio estava pronto. Você colocava uma empresa para atender um modelo pronto de negócio onde não tinha demanda. Hoje, o que é economia criativa? Hoje é essa galera já se conectando diretamente com o público, dizendo qual é o teu problema. E as pessoas dizem, meu problema é esse. Não existe nenhum tipo de negócio que atende esse problema. Vamos criar um negócio diferente. É assim que surge, por exemplo, o Quinto Andar, uma startup que veio para desburocratizar os aluguéis. Quem nunca se incomodou com essa quantidade de papelada para poder alugar um imóvel? E hoje surge uma startup que para você poder alugar um imóvel com poucos cliques ali, confirmando, você já consegue alugar. Ou seja, desburocratizou, resolveu um problema e veio uma nova turma, um novo pensamento, um novo tipo de negócio. A economia criativa é você criar um negócio que não tem, que não existe, né? Até 15 anos atrás não existia Uber, né? Não existia Airbnb, né? Ou seja, uma série de startups que surgiram que até então não existia referência, vieram quebrando, fazendo uma disrupção, ou seja, gerando uma disruptura nesse mercado. Então, isso é o que a gente chama de economia criativa. E o quarto elemento é um elemento que está crescendo muito pela consciência. As empresas focando no impacto social. Um termo muito usado é o ESG, né? E de ecologia, S de social e G de governança. As empresas, inclusive hoje, para que elas possam ter valorização na bolsa, elas precisam ter ações que visam o ESG. Elas precisam comprovar que elas fazem um trabalho social, né, até de inclusão social. Muitas empresas trabalham muito com a inclusão social. Elas precisam provar que elas estão, de alguma forma, gerando impacto na ecologia, na questão ecológica.
estão gerando impacto no meio ambiente e também que elas possuem uma governança com valores, com princípios muito claros, muito bem definidos. A cada dia que passa, o consumidor está mais atento, né? Hoje, se você tiver duas marcas ali, uma bem conhecida e uma outra que não é tão conhecida, mas com um produto similar, só que ela apoia uma boa causa, provavelmente a tendência é de que 90% das pessoas tendem a ir para essa empresa que apoia uma boa causa. E isso está acontecendo muito. Então, a nova economia, ela tem essa visão, né, da escalabilidade, do intraempreendedorismo, da economia criativa e de ações de impacto social. E agora, né, percebendo essa nova economia, vamos perceber como que eu posso mudar e como é que eu posso perceber se a minha empresa, né, está desatualizada, está envelhecida. E baseando nesses elementos, eu trouxe aqui questões bem práticas para você perceber se a tua empresa ainda está com uma visão de velha economia ou nova economia. E a primeira está relacionada à estrutura. Você é ainda daquele que pensa que para crescer preciso investir mais em estrutura, preciso aumentar a quantidade de lojas, quantidade de trabalho, eu preciso investir em estrutura física. A estrutura física normalmente é mais pesada, né? A nova economia, ela busca uma estrutura mais leve. Como eu posso crescer sem investir tanto em estrutura? Por que isso? Vou te explicar uma coisa. Quando você tem uma estrutura maior, quando você investe em mais estruturas, o teu ponto de equilíbrio, né, é o break-even que chamam, ele acaba sendo muito elevado, muito alto. Quando você tem um ponto de equilíbrio muito alto, você precisa contratar mais gente, mais pessoas. Você também acaba focando muito no aspecto material. Eu preciso mesmo de estrutura local. E isso faz com que a tua empresa fique mais pesada. Ao mesmo tempo, o foco é muito sempre no material, sempre precisa de mais, né, investir mais dinheiro, é só com dinheiro para crescer. Olha só, a década de 90 era muito assim, para você montar um negócio precisava de dinheiro. Hoje tem galera montando negócio sem precisar de dinheiro. E isso significa que nós estamos mais do que nunca em um momento onde apenas com a tecnologia, com o celular na mão, você consegue montar negócio. A tua empresa precisa pensar em investir o mínimo possível de estrutura, porque aí vem a questão. O foco principal não deve ser o material, e sim as pessoas. Exatamente. Ou seja, pessoas, até então, velha economia enxerga pessoas como folha de pagamento, investimento. A nova economia não. A nova economia enxerga, olha, menos estrutura física e mais gente para me ajudar a pensar e gerar faturamento. Pessoas com salários variáveis, muito mais o foco no intraempreendedorismo, menos de salário fixo e mais variável para trabalhar com foco no resultado. E não naquele microgerenciamento de ficar, fulano foi no banheiro, chegou 10 minutos atrasado. Às vezes a velha economia é uma economia muito voltada em gerenciar coisinhas pequenininhas, você não está fazendo exatamente como deveria, sendo que a nova economia já foca qual é o resultado que você está gerando, né? Você já volta muito mais para resultado, por isso que é muito mais salário variável, menos fixo e muito mais voltado para resultado. E é por isso que a velha economia, as decisões são mais lentas, porque tudo precisa de dinheiro. Já a nova economia, as decisões são mais rápidas, porque não precisa de dinheiro, precisa de iniciativa. Ir lá, fazer, testar. A nova economia foi muito impulsionada pela visão da Lean Startup, lá do Eric Rice, que trouxe a ideia de criar um MVP, Mínimo Viable Product, que ele diz o seguinte, né? Se você realmente quer ter uma solução antes de investir, faça teste. Quanto mais teste você fizer, mais você vai ajustando a operação e melhorando. A nova economia é voltada para correção, ajuste. Dá um erro, ajusta o erro, melhora, refina. A velha economia, primeiro tem que investir para depois faturar. Primeiro tem que investir num prédio. Primeiro tem que focar numa sala. Primeiro tem que ficar 6 meses reformando o prédio antes de inaugurar o negócio. E a velha economia não. Peraí, vamos primeiro vender um produto, um serviço aqui, a gente começa terceirizando com o mínimo de estrutura possível. Perceba que a nova economia ela é mais leve, ela é mais voltada para o contato, para a gente, para pessoas.
Ao mesmo tempo, a velha economia tinha a visão de modelo de negócio. Você só pode montar um negócio que já existe. Foque na, olha, qual é o teu segmento, dentro desse segmento tem esses modelos, foque nesse modelo. A nova economia já é uma economia mais inovadora. Quanto mais você inova, quanto mais você faz uma coisa que não tem, melhor e mais competitivo você se torna no mercado. Agora eu quero saber de você, o teu pensamento, a tua empresa, ainda está muito voltada em decisões mais lentas, só com dinheiro, investimento, a estrutura mais pesada, ou você já está com uma visão de mínimo de estrutura, escalabilidade, crescimento? Diga para mim aqui, coloque aqui nos comentários. Eu também quero aproveitar e pedir para você deixar aqui nos comentários alguma dica de assunto que você quer que eu traga para os próximos vídeos. Aproveite, deixe o seu like e se você não é inscrito, faça a sua inscrição, ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos que virão. E, é claro, eu vejo você no próximo vídeo. Um forte abraço, valeu!